Fala, monstrão, fala, monstrinha, beleza? Olha só, você deve estar querendo saber o que acontece que o cliente faz e te quebra. E eu vou te falar agora isso. Amigo, presta atenção, tá? Isso as pessoas sabem, só que parece que elas não colocam em prática. Agora, por que elas não colocam em prática? A maioria das vezes é porque elas não têm coragem de poder fazer isso. Então eu vou te falar agora o que o seu cliente faz, que você permite e te quebra, quebra a empresa e deixa você sem dinheiro no bolso. Amigo, se você deixar o teu cliente conduzir uma negociação, ele quebra você. Se ele conduzir a negociação, ele tira dinheiro do teu bolso. Meu amigo, se você deixar o cliente conduzir uma negociação, é a mesma coisa de que você pegar todo o dinheiro que entra na tua casa e dar para o teu filho de 3 anos cuidar. É a mesma coisa. Ele não tem maturidade. Se ele fizer isso, ele vai ferrar com o teu negócio. Aí você fala assim, Thiago, mas como é que o cliente não conduz? Não é o cliente que é responsável pelo meu salário, não é o cliente que manda, né, no negócio, não é o cliente. Meu amigo, sem cliente você não vive. Sem cliente você não vive, uma empresa não vive. O cliente precisa ser bem atendido, a gente precisa entender, estar genuinamente interessado, né, no que o cliente precisa, entender das dores dele, porque fica mais fácil apresentar uma proposta. Mas presta atenção, quem conduz uma negociação é o vendedor, não é o cliente. Quem conduz uma venda é o vendedor, não é o cliente. Se o cliente conduzir, ele vai falar o preço que ele quer pagar. Se o cliente conduzir, ele vai falar quando ele quer pagar. Se o cliente conduzir, ele vai perceber que tudo que ele pede é feito, né? E não pode ser assim, porque a empresa tem um padrão. Se o cliente pedir tudo, a hora que ele quer que entrega, o preço que ele quer pagar, isso quebra uma empresa. A empresa precisa de previsibilidade, o vendedor precisa ter a sua margem para pagar os seus custos e dar garantia, dar suporte, dar apoio, né? Ter qualidade no atendimento. Isso tudo tem um custo. O jogo das vendas é entender o que o cliente precisa, encaixar dentro do seu preço e da sua proposta, e esses dois precisam se conversar. Ah, Thiago, mas tem cliente que se eu fizer isso não vai comprar. Que bom! Você está se livrando de cliente que te dá mais trabalho do que lucro. Você vender para cliente que dá mais trabalho do que lucro é plantar a erva daninha. Ele no começo talvez não impacta muito, daqui a pouco ele toma conta que você não consegue mais sobreviver daquilo lá. Daqui a pouco você está tendo tanto trabalho para manter esse pessoal e a margem está tão pequena que você está patinando. E se isso você, vendedor, impacta, imagina na empresa. Só para você ter uma ideia, tem uma tabela de um livro chamado Seu Cliente Pode Pagar Mais. Vou até colocar do lado aqui, ó. Põe aqui, ó. Seu Cliente Pode Pagar Mais. E lá tem uma tabela mostrando o seguinte. Olha, presta atenção nisso daqui. Dá um zoom aqui. Presta atenção. Quando você vende um produto ou serviço que tem margem de 20% de lucro líquido, olha isso. Você, vendedor, dá 8% de desconto. Para a empresa ter o mesmo volume de dinheiro do lucro, ele precisa vender 60% a mais. Olha o tamanho do impacto que isso causa para uma empresa, quando você deixa o cliente conduzir. É claro que você pode abrir mão, claro que você às vezes pode negociar o desconto, não dar desconto, mas negociar o desconto. Agora, você deixar o cliente conduzir uma negociação, isso não existe. Para isso serve uma palavra mágica, não. Não é uma palavra que muda a tua vida, muda o respeito que o cliente tem por você. E não é não deliberadamente, não é falar não para tudo, não. É para algumas coisas que não podem ser negociadas, que você não tem condição, e que se você não falar não, isso fica no meio da conversa até ele entender ou parar de comprar de você. Porque se você não deixa claro que isso é um não, que isso que ele está solicitando não pode ser feito, ele vai achar que você está ainda negociando com ele. Então ele vai falar, então vou deixar para comprar no final do mês. Então depois eu vejo isso com ele. Vou dar um chá de geladeira nele, daqui a pouco ele volta com desconto. Quando você fala não, quando você fala cheguei no meu limite, quando você fala isso aqui eu não consigo negociar, vamos fazer outra coisa. Por exemplo, a pessoa fala sobre o preço, né? E você não tem como mexer no preço, não adianta você ficar conduzindo de uma outra maneira. Fala, São Paulo, eu não consigo mexer no preço, mas eu consigo mexer na forma de pagamento. Vamos falar sobre forma de pagamento? Então, olha só que interessante, você foi educado, você deu outra alternativa, que é muito importante, né, na parte de vendas, dar outra alternativa quando fala não, eu já gravei vídeo sobre isso, falou não, tem que dar uma outra alternativa. Agora, você deixou claro que o preço não consegue mexer, então não adianta, se ele voltar, São Paulo, eu já falei que no preço eu não consigo. É só isso que impede o senhor? Olha que condução
técnica perfeita. Olha que condução técnica, né? É que você deixa claro as regras para o seu cliente também. Você consegue mexer em outras coisas, você consegue dar alternativa, mas aquilo que você não consegue precisa ser eliminado. E o não é uma palavra que vai mudar o teu jogo. Então, se você deixar o teu cliente conduzir a negociação, o seu cliente tira dinheiro da tua empresa, tira o seu bem mais precioso, chamado tempo, porque ele conduz com você, ele continua ou ele compra depois com você, você tendo que ceder coisas que talvez não faça sentido para que você tenha uma vida próspera, criar uma carteira de bons compradores, entender que tem valor na tua venda, seja do produto ou do teu serviço, e isso leva um certo tempo, exige sangue frio, mas principalmente técnica. Não deixe o teu vendedor, o teu cliente conduzir essa negociação. Seja flexível, negocie o que é possível, mas ele não pode conduzir. Você, vendedor, é o especialista e você precisa conduzir. Combinado? Grande abraço para você. Espero que tenha te ajudado muito. Se ajudou, curte. Se você ajudou, se inscreva, né? E se te ajudou, compartilhe também com outras pessoas e vamos levar profissionalismo e vendas para todo o Brasil. Conto contigo. Bora, vamos ganhar dinheiro com vendas. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.